mais do que Salomão. There stood the judgment, the queen of Sheba. Ali estava o julgamento, a rainha de Sabá, Of the south, do sul, stood there in the judgment, estava ali no julgamento, and her own testimony, e seu próprio testemunho, not even a Jew, mesmo nem sendo judia, came up with that generation that was Jew, subiu com aquela geração que era de judeus, and they were blind and missed it e eles estavam cegos e o perderam, because they were looking for him, porque eles estavam procurando por ele. but he comes so simple that they went come over the top of it like that. Mas ele veio tão simples que passou bem por cima de suas cabeças assim. And there the great queen humbled herself E ali aquela grande rainha se humilhou and come and accepted the message. e veio e aceitou a mensagem. And she'll stand in the judgment, he said, and condemn that generation. E ela estará de pé no julgamento, disse ele, e condenará aquela geração. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Eu creio que mais uma vez Deus nos dará o pão da vida. São Lucas 18, verso 8. São Lucas 18, verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Grande Criador, cremos que cada vez que o Senhor vem manifestando, e em todos os períodos que assim o Senhor o fez, as pessoas não puderam te entender. Tu sempre tem escondido nas coisas simples e tem revelado através das mesmas. Rogamos que, em mais esta vez, o Senhor possa ajudar cada um de nós a observarmos o que o Senhor está fazendo hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Falar sobre um desafio. Nós sabemos que desde o passado Deus trabalhou de forma tão poderosa que os seus profetas desafiaram o mundo de seu dia. Desafiaram reis, desafiaram reinos, desafiaram excelentes homens e mesmo sendo rejeitados. E eles nunca foram aceitos pela maioria.
Você toma Elias, ele desafiou o mundo do seu dia. É por isso que o irmão Brana diz: Deus precisa de um homem. Talvez a gente espere meia dúzia, uma dúzia. Deus precisa de um homem. Se Deus fala através de um homem, Ele fala o que Ele quer e Ele muda o curso das coisas no tempo que este homem fala. Você nota a vida de Elias, que aquilo foi mudado completamente. Ficou seca a terra, deu fome, depois choveu na terra. Tudo porque Deus estava usando um homem e aquele homem desafiando o reino de Acabe. Ele venceu. Todos nós sabemos que ele venceu. Ele desafiou 400 profetas de Baal. Elias assim o fez. E você, para desafiar 400 profetas de Baal, para nós hoje fala assim, Baal. Mas naquele tempo, os 400 profetas de Baal pertenciam à rainha. Era de Jezabel, era de Acabe. E todos falavam uma só coisa. Todos criam de uma só maneira. Os 400, Elias cria diferente. E aquilo tinha que mudar o curso do reinado. O que vamos fazer? A única forma que tem é matar um homem desse, porque ele é sozinho. Mas antes que eles mataram ele, ele matou 400. Naquele tempo Deus agia assim. Não é questão de hoje você fazer um levantamento de morte. Mas naquele tempo Deus agia assim. Levantou Elias, pôs um desafio, o Deus que responder por fogo. Se o seu Deus é Deus, ele responde por fogo. Elias podia dizer, eu sei que o meu Deus, se eu quiser água, ele responde por água. Se eu quiser fogo, ele responde por fogo. Se precisar de leão, ele responde com leão. Meu Deus responde de toda forma. Deus usou o primeiro Noé e desafiou o mundo. O mundo criticou, não pôde fazer nada contra Noé. E com aquelas palavras de Noé, desacreditada no dia, Deus condenou o mundo antediluviano por um homem. Então, Elias sabia, meu Deus responde por fogo também. Se Baal é Deus, então vocês peçam e ele manda fogo. Se ele mandar fogo, tudo bem. E com isto, eles oraram muito tempo, de cedo até meio-dia, clamando, Baal, Baal, responde-nos. E Baal não respondia. E eles sangravam. E eles retalhavam os corpos e clamavam, Baal, responde-nos. Nada de Baal responder. Tem gente que crê numa coisa que não tem resposta. Crê num Baal, num Deus que não pode responder, ele não é Deus vivo. Bom, aí Elias passou e ainda criticou, além de desafiar, criticou. Ore mais alto. Quem sabe Baal está atendendo alguém, está ocupado. Clame, e assim que eles retalhavam o corpo, porque aquelas palavras do desafiador eram fortes. Então você vai ver o que desafia o mundo e o que desafia Deus. Isso daí é desafiando o mundo e Deus respondeu por fogo. Vocês sabem da história, não vou contar toda a história. Mas Elias simplesmente restaurou o altar, que não pensa que Deus vai responder com o altar derrubado. Primeiro ele restaura batismo, restaura ceia, restaura deidade,
Aí quando ele restaura tudo, aí ele responde. Aí ele traz trovões, ele traz selos, ele traz o que nós precisamos. Isso é uma resposta também da parte de Deus. Mas as pessoas têm hora que quer que Deus responde de qualquer jeito. Até mesmo para você ter uma resposta de Deus na sua vida, precisa de ter algo na sua vida pronto para aquela resposta. Você tem que ter arrependido, você tem que ter crido, para depois você ver Deus entrar em cena e desafiar a doença que está no seu corpo, desafiar o problema que está na sua mente, que destrói seu intelecto, que te faz um homem derrotado, que te faz uma mulher derrotada. Primeiro você acerta a vida, depois que acertou a vida, aí chega diante de Deus, Deus vai derrotar aquele inimigo para você. Quando isto, nós temos que entender que Ele já fez tudo por nós. Ele só vai fazer na nossa mente, porque Ele já fez isso por nós. Mas como nós não tivemos capacidade de alcançar aquilo antes, então Ele vem agora e mostra isso dentro de cada um de nós, que Ele é um Deus que cumpre sua palavra. Ele desafia o inimigo. Então você sabe que o homem de Deus, Elias, desafiou aqueles profetas de Baal e depois foi e orou a Deus. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que eu sou teu servo e que o Senhor é meu Deus. A Bíblia diz que antes que ele terminasse de orar, caiu fogo, destruiu o holocausto, queimou a lenha. E como ele tinha dado um emprego para 400 profetas, com balde, carregar água e encher um vale em volta do altar, aí o Espírito de Deus, depois de queimada a lenha e o holocausto, passou no rego, secou toda a água. Mostrou ele é um Deus que responde com fogo. Agora foi desafiado. Elias desafiou. Mas um dia o gigante desafiou o Deus de Israel. Porque olhou para um pequeno, um homem que não tinha suficiente tamanho para a guerra e o desprezou. Vocês acham que eu sou um cão para mandar um menino lutar comigo? Não há Deus em Israel. A questão é que quando ele disse que não havia Deus em Israel, Deus o desconcertou. Já falei para você sobre isso. Quando ele gritou, não há Deus em Israel, era um desafio que o gigante Golias estava fazendo contra Israel. Não há Deus em Israel. E Saul olhou por todo lado e não tinha ninguém para mostrar que tinha Deus mesmo em Israel. O filisteu estava certo. Não havia Deus em Israel. O filisteu estava ganhando. Não havia um soldado no meio de tantos soldados de Saul, que era o rei de Israel. Não tinha nenhum soldado que pudesse levantar e dizer, eu estou aqui para lutar a favor desse Deus e para mostrar para o gigante que tem Deus aqui em Israel. Mas não apareceu nenhum soldado. Aí apareceu Davi perto do rei e diz, eu vou, rei. Mas nem soldado você é, não importa. Qual o testemunho que você tem para nós podermos confiar você a uma luta, uma batalha desta, que os seus irmãos estão aqui na guerra, eles não decidem, mas eu conheço o meu Deus. Vou provar para esse filisteu que tem Deus em Israel. Agora, Deus estava onde? Olha para você ver. Deus não estava nos grandes homens da casa de Jessé. Deus não estava nos grandes homens soldados do reinado de Saul. Mas Deus estava num pequeno pastor que não tinha tamanho para a batalha, para a guerra, mas sabia que Deus era Deus e que Deus ia responder. Ele aceitou o desafio, entrou na batalha. Você sabe que Saul quis dar a sua vestimenta para ele, deu a vestimenta de guerra para ele. Ele colocou aquilo, não soube nem andar.
Disse, não adianta. Eu vou com a minha armadura, um estilingue, uma funda. Agora, isso que desconcerta o diabo, o inimigo. Porque o inimigo vem com lanças, com escudos, mas o ungido de Deus vai apenas com uma funda. E nisto faz com que o gigante tome vantagem contra Davi. E diz, menino, sabe o que eu vou fazer? Em outras palavras, vou trabalhar no seu intelecto, como Deus trabalhou agora no meu, mandando você para poder desmontar meu intelecto de um gigante. Agora eu vou também trabalhar no seu intelecto. Sabe o que eu vou fazer com você, menino? Olha o tamanho da minha espada, 7 metros. Um homem não era capaz de carregar a espada do gigante. O que eu vou fazer, vou te pegar na ponta dessa espada e te colocar lá na copa da árvore. Isso era para desmontar o intelecto de Davi. Mas Davi não trabalhava com o intelecto. Não teve nenhum problema. Davi não era um intelectual. Davi tinha segurança mais embaixo, 30 centímetros abaixo da cabeça. E ele sabia que Deus ia o responder, que não importava o grande desafio do gigante, mas que Deus ia responder sua oração. Amém. E você sabe que a batalha começou e terminou muito cedo. Foi muito rápido, porque Deus estava numa funda, Deus estava numa pedra, Deus dirigiu a pedra e simplesmente precisava de um homem. O diabo precisava de um homem dentre os filisteus e veio o gigante. Deus precisava de um homem dentro do reinado de Saul. Já que não tinha um homem, Deus disse, tem um ainda. Ele não é aí dos seus soldados, mas está no seu reinado. É o pequeno Davi. E o Davi desconcertou o gigante, porque a funda, simplesmente com uma pequena funda, ele matou o gigante com uma pedrada só. Acertou o alvo. Sempre os de Deus tiveram habilidade em algo. Você sabe que é assim. Davi, a habilidade dele era jogar pedra. Senão ele não ia com a funda. Brana, a habilidade dele era também um rifle. E ele dependia de rifle para poder desafiar aquele urso que veio sobre ele para o matar. E ele, com aquele rifle, Deus usou só uma bala. Era o suficiente. Alguém diz, matando animal, aquele era o que podia ser morto. Porque era ele que mediria 42 polegadas, o seu chifre. Então, era ele quem tinha que morrer. Vocês veem a forma de Deus agir em cada tempo. Aí, olhando para o lado intelectual, vocês vão notar que o homem intelectual está fazendo de tudo para se avantajar sobre o povo de Deus. Porque o intelecto é o que manda, ele sabe, ele formou para falar. Então, ele crê que é o vencedor. Está trabalhando. Mas Deus sempre usa, de vez em quando, Deus usa alguém. É um homem. Com um homem, ele faz o trabalho. Eu poderia mostrar isso se vocês tivessem condição espiritual de memorizar. Que Deus usa um homem e depois os outros, é só acompanhar aquele homem. Vai em frente, vai em frente. Eu gosto de usar isso. Deus usou o pastor Joaquim Gonçalves Silva para semear esta mensagem aqui no Brasil e em 7 nações vizinhas. O que nós fizemos no espaço de 29 anos foi acompanhar. Era pregar, era acompanhar aquela mensagem. Não importando as quedas, os fracassos que havia em nosso meio, mas estávamos com um objetivo correto e vencemos naquele objetivo correto. Mas foi preciso um homem. Ninguém mais apareceu no Brasil.
Não, mas nós já estávamos aqui em Franca, em São Joaquim da Barra, outros pastores por todo lado, mas o que se ouvia falar mesmo no Brasil era pastor Joaquim Gonçalves Silva. É um homem. Deus sempre precisa de um homem. Ele não precisa ser aquele profeta no sentido da palavra, da vidência, mas que seja um profeta como o profeta mesmo ensinou, que um pregador, no dicionário inglês, quer dizer um profeta. Então, era um profeta para fazer isso. Era um pregador para semear. E Deus usa. Muitas vezes, as pessoas olham por um lado e especulam, mas como é que vai esta pessoa, como que ela é, como que é o casamento dela, e Deus não, Deus vai e faz o trabalho. Mesmo se o casamento não está certo, Deus usou, fez o trabalho, foi uma bênção, nós somos fruto de tudo isso daí, certo? O que é. Agora o que foi preciso? Foi preciso de centenas de homens? Não. Centenas de homens, quando começaram a formar encontros de pastores, foi exatamente ali onde precisava de outro Davi. Quando começou a formar, no ano de 90, 91, que começaram a formar encontros regionais de pastores, e ali foi onde piorou a coisa, porque já estava má a coisa com encontros nacionais, o nacional, agora até com o regional, formando bispos de região que eram cabeça de pastores, tudo errado, como obras dos nicolaítas. Mas Deus tinha que levantar novamente outro Davi. Sempre foi preciso assim. E quando Deus levanta um homem, ele não é acreditado pelo povo. Lá no início, também pastor Joaquim Gonçalves não era acreditado pelo povo. Entende? Acha, não pode ser ele. Foi ele. O ministério estava ali. E ainda muitos lutaram contra e não puderam prevalecer. Por quê? Porque não tinham a mensagem para aquele dia, não tinha o batismo em nome de Jesus Cristo para aquele dia, não tinha um profeta para aquele dia, eles não tinham a mensagem da deidade para aquele dia. Mas Deus já tinha dado aquilo através do profeta e todos nós estávamos pregando. Mas ali estava um homem. Deus precisa de um homem. Amém? A terceira etapa também sempre é assim. A terceira etapa, o que nós fizemos na primeira e segunda etapa, seguimos um homem. Então, mas vocês seguem um homem, todo mundo segue um homem. Todo mundo segue. Certo? Os católicos seguem o Papa, os da Assembleia de Deus seguem o seu presidente, o seu fundador, e os da Cruzada seguem a Aimee Semple McPherson, os da Adventista seguem a Ellen, e assim por diante, né? E assim, nós seguimos Brana, era um homem também, tem que seguir um homem, e quando começa a mensagem no Brasil, vem através de um homem, o irmão Martins, mas só divulgou a mensagem por um pouco espaço, porque ela já veio de uma forma denominada, com ressurreição do irmão Brana, para revelar trovões, para revelar sétimo selo. Então Deus não podia fazer nada dentro de uma denominação. Por isso Deus teve que levantar um outro, como o pastor Joaquim, que naquele tempo não tinha este espírito. Saiu, foi liberto e começou este ministério da mensagem. Mas no final, por volta do ano 2000, tudo já tinha denominado outra vez. Todos na mensagem já havia denominado. Deus precisando novamente de mais um desacreditado pelos homens. Que não importa o que aconteça na mente do povo, são desacreditados, é um homem desacreditado pelos homens. Sempre foi assim. Eles não criam em Elias, ele era sozinho. E tem mais alguém com você para a gente poder fazer festa? É só eu. Não tinha mais ninguém. E você, João Batista? Só eu também. Não tem mais ninguém. Você fica procurando. E Jesus morreu sozinho. Isso é Bíblia. Todos me desampararam. Ele morreu sozinho. A cruz da vergonha, nu sobre a cruz. Por isso, ele disse para aquelas mulheres: não venham atrás de mim, não venham chorando por mim. Antes, voltai para as vossas casas e chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Porque dias virão em que dirão: bem-aventurados os seios que não amamentam e os ventres que não geram.
próprio Jesus já deu uma mensagem para elas voltar para casa, porque ele morreria a vergonha da cruz. Era o cumprimento daquilo que o inimigo queria fazer contra Cristo, não sabendo o inimigo que aquilo redundaria em salvação para nós, em bênçãos para nós. Deus de vez em quando faz o trabalho e nem o diabo sabe, é em mistério. E depois que foi feito, diz ele, então vai salvar. Mas ele não pode salvar o judeu, porque a Bíblia diz ele salvará o seu povo de seus pecados. E era o judeu que era para ele salvar. Aí o judeu rejeitou. E o diabo trabalhou com Roma e judeu junto, rejeitando a Jesus para que ele não fosse o salvador do seu povo. E eles pensavam que Deus então agora ia ficar sem meio de trabalhar, porque já o povo dele já havia desviado, já não estava seguindo ele e foi inimigo dele na cruz. Aí Deus partiu para o gentio. A salvação que era para ser dada aos judeus foi dada aos gentios, certo? Isso daí é o que Deus fez através das mãos cruzadas. A salvação que era de Manassés, que estava à direita, foi para Efraim à esquerda. Certo? É a maneira de Deus trabalhar. E Deus sempre desafia. Se o homem e o mundo desafia Deus, Deus e o seu povo desafia Satanás e o mundo. Amém? E Deus precisa de uma pessoa. Se os demais puderem seguir aquela pessoa, enquanto a unção, determinação, enquanto tem direção para o trabalho e que não é uma denominação, o povo deve seguir aquele homem, deve estar ao lado daquele homem. Por isso, irmão Brana diz que ele já havia pregado por mais de 20 anos e ainda não tinha formado uma denominação. E ele diz, não formará uma denominação. Mas foi só irmão Brana morrer, de dentro do tabernáculo Brana em Jeffersonville, já saiu a ideia de que William Brana ia ressuscitar para revelar trovões, terceira etapa, novo nome e visão da tenda e assim por diante. Quer dizer, a denominação saiu de dentro do próprio tabernáculo Brana, onde por mais de 20 anos William Brana pregando contra a denominação, não formou, foi só ele morrer. Os que ficaram formaram uma denominação. E isto que o irmão Brana chama de anjos caídos. O irmão Brana diz Lutero não, mas os luteranos, anjos caídos. Wesley não, mas os wesleyanos foram anjos caídos. Os pentecostais, anjos caídos. Brana não, era o anjo de Deus. Era o sétimo anjo, mas os que vieram depois dele, mesmo ali no tabernáculo Brana, nos Estados Unidos, anjos caídos. Exatamente por crer numa doutrina que é antibíblica. Hoje eles querem se esquivar, esconder de que a fé deles era nisso, mas verdadeiramente era nisso. E quando eles não podem fazer com que sua religião funcione com Deus, eles arrumam 2 ou 3. O irmão Brana diz, e como eles não podem fazer com que o tabernáculo Brana em Jeffersonville funcionasse com William Brana, eles vão ter que levantar o filho dele como profeta e propagar para o mundo todo, porque eles não podem permanecer com a mensagem que um profeta já revelou todas as coisas. E se revelou, não precisa agora de mais nenhum profeta para colocar coisa alguma em ordem. Porque cada um agora está na ordem da palavra que o profeta Deus em Brana realizou aqui na terra. Amém? Se eu ficasse só nisto, eu ficaria apenas nessas pequenas experiências que nós temos da Bíblia e do desafio de João Batista e assim por diante. Podemos entrar no desafio de Paulo. Mas só de você ver, o desafio de João Batista foi tão grande. Ele chegou na barba do rei, diz, não te é lícito viver, possuir a mulher do teu irmão Filipe. Aquilo ali era mais do que um homem. Ele era um profeta de Deus. Vocês pensam que ele era um pregador? Diz irmão Brana, falando sobre João. Vocês estão pensando que ele é um pregador, que quando os batistas pagam mais, ele vai, larga os luteranos e vai para lá, larga dos batistas, vai para o wesleyano, só porque paga mais, tem um salário melhor? Não, ele era a boca de Deus. Ele desafiou, morreu, cortaram-lhe o pescoço, mas
ele permaneceu no posto do dever e Deus usou aquele homem naquele dia. Só de você lembrar, Deus usou Noé, só 7 ele conseguiu pôr na arca. E como não conseguiu pôr gente, ele pôs bicho. Não tinha gente. A arca estava ali pronta para encher de gente, podia encher de gente. Como não tinha gente para ouvir a Noé, Noé simplesmente falou e os bichos entraram na arca. Nenhum homem teve coragem de entrar na arca, mas os bichos entraram. E não entraram bicho a mais, era casal, vão entrando. É o que Noé sabia por direção de Deus, é que entrar. Era um homem que desafiou o mundo do seu dia. O mundo do seu dia não creu na sua mensagem, mas Deus provou que ele estava com Noé dentro da arca e mandou água e matou todo mundo. Eu sei que a razão logo pula e diz: como que Deus pôde matar aquelas criancinhas de peito, criancinha inocente? Irmãos, a criancinha inocente, olha, que ela crescesse, ela ia falar contra Noé. Foi isso que aconteceu nos dias do profeta, ali no Antigo Testamento, Samuel. O que aconteceu? Era para Saul matar todo mundo. Saul não matou. Trouxe os reis, como que se aquilo fosse uma grande coisa, trazer os reis. Samuel teve que pegar e matar aqueles reis. Deus disse que era para matar até as crianças. Por quê? Quando crescesse, um amalequita daquele não se tornaria hebreu. Um batista não se torna um brana. Um pentecostal não se torna um brana. Você vai notar que gente da primeira e segunda etapa não está se tornando um brana. Eles não podem perceber isso. Então, o que foi que Deus fez lá atrás? Naquele tempo, Deus trabalhava dessa forma. Então, matou todos, até criança. Porque quando uma criança amalequita crescesse, seria inimiga dos hebreus. Seria inimigo, seria contrário. Mas é criança, mas já vem de uma linha má. É criança, mas já vem de pais irresponsáveis com a palavra. É criança, mas são crianças críticas do profeta Eliseu. E são crianças. Diz por quê que agora Deus permite aquelas ursas saírem? É provável que Deus criou. Se não tivesse ursa ali, Deus criou. Lá no mato. Se não tivesse. E comeu 42 crianças. Qual o motivo? Elas blasfemaram contra o profeta de Deus, dizendo: sobe calvo, em forma de crítica, sobe careca, em forma de crítica. Então, Deus fez com que aparecessem aquelas ursas e comesse aquelas crianças, 42 crianças. Deus está desafiando o mundo. Você pode rejeitar a Deus, você pode falar contra Ele, mas qualquer... Por que Deus não está fazendo isso hoje? Ele fez no tempo de William Branham. As pessoas acabavam de falar contra o William Branham, saía ali na rua, morria. Falou contra o William Branham na porta da oficina. Logo um caminhão veio e passou em cima das pernas do homem. Agora, Deus não está fazendo isso agora. Você está blasfemando, a pessoa blasfema do nome Brana. Dizer, não é o novo Brana. O novo nome não é Brana. Eles gostam de falar isso. Não é novo nome. Bom, eles hoje, entre eles, estão até dizendo: por que não ser uns branitas? Tudo bem, são os branitas. Mas vai mostrar para eles que é o novo nome, eles não aceitam. Eles dizem que pode ser um branita, mas diga para ele: esse é o novo nome. Porque Deus, lá no nascer do sol, Ele foi Jesus, e aqui no poente, Ele foi Brana. É isso, a mudança de nome é isto, é Deus vindo no seu trabalho, naquele dia, fazendo sua obra naquele dia, e as pessoas não percebendo o que Deus está fazendo naquela hora. Então Deus tem desafiado. Eu vou mostrar aqui apenas um desafio do irmão Branham, pequeno, mas para vocês verem que esse daqui é o maior. Ele é pequeno e é o maior.
O parágrafo 157, parado na brecha, tradução de Goiânia. Irmão Branham diz: e eu estou de volta para o campo. Amém. Velho ou jovem, vivo ou morto, eu obedecerei a Deus até que a morte me liberte. Eu tenho falhado, Senhor, não desejando. Se eu faço, eu tenho tentado, deixa-me introduzir isto. Vem, a fita ainda é suficiente? Deixe-me introduzir isto. Ele queria que nós soubéssemos disso. Ele pergunta: a fita ainda é suficiente? Deixe-me introduzir isto. Tenho desejado ver Jesus Cristo manifestado sem nenhuma falha. E deixe os irmãos que ouvem esta fita, nesta igreja, recordar, deste dia em diante. Ele colocou aqui em 64, ele diz: desse dia em diante, 23 de junho de 1963, desse dia em diante, a razão pela qual vocês não têm tido nenhuma falha, e a razão de todos estes anos, você não pode dizer uma só coisa que em alguma ocasião haja sido dita ou feita, senão o que tem sucedido. Eu queria, numa dessas assim, expressar, porque o próprio irmão Branham, até nesse tempo, ele ainda não tinha declarado o que era a terceira etapa. Ele não tinha declarado. Ele foi declarar em 65. O que é a terceira etapa? Ele diz: a abertura da palavra, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Mas nesse tempo aqui, quando ele pregou parado na brecha, ele ainda não tinha claro para ele poder expressar para nós. Mas ele mesmo disse: você não pode dizer uma só coisa que em alguma ocasião haja sido dita ou feita, senão o que tem sucedido. É tudo o que ele falou, aconteceu. Todas as visões que ele disse, aconteceu. Aí vem a pergunta. Aí a visão da tenda. Que ele mesmo, no ano de 63, meados de 64, do ano 64, ele ainda estava dizendo também sobre a terceira etapa, que algo ia acontecer. Como que ele está dizendo aqui, ó? Você não pode dizer uma só coisa que em alguma ocasião haja sido dita ou feita, senão o que tem sucedido. É tudo o que ele falou, aconteceu. Eu desafio a qualquer um que traga uma só coisa das milhares de coisas que têm sido ditas da plataforma. Agora, tudo o que ele disse da plataforma, você vai colocar aquilo que todo mundo diz que não aconteceu, a visão da tenda. Por quê? Ele está desafiando aqui, ó. É um desafio. Ele diz: eu desafio a qualquer um que traga uma só coisa das milhares de coisas que têm sido ditas da plataforma. E o discernimento e as predições, o que sucederia, isto tem acontecido exatamente ao pé da letra. Você quer enfrentar esse desafio hoje contra o William Branham? E dizer para ele: ó, irmão Branham, a terceira etapa, a visão da tenda, eu não vi. Ele disse lá em 63, junho de 63, eu desafio a um homem vir e me mostrar das milhares de coisas que tenho dito, predito, discernimentos, que não haja sucedido. Venha, eu te desafio. Ninguém levantou naquele dia. Por que os incrédulos não levantaram naquele dia? Seria bom ter levantado, mostrado as cores deles. Mas eu creio que quando um profeta falava desta forma, ninguém tinha coragem depois. Se for sincero, não tem coragem de falar contra o profeta e dizer: ó, irmão Branham, você desafiou, eu não fui lá na hora, mas a visão da tenda. Podia ter falado.
Existe gente para isso. Mas ninguém se levantou. Mas o irmão Brana colocou como um desafio. Eu quero que levante um dentre vocês e fale pelo menos uma coisa das milhares que eu tenho proferido aqui, predito e discernimentos que não haja acontecido. Se não sucedeu uma, vocês vêm e digam para mim, porque ele disse, tem acontecido exatamente ao pé da letra. Isso quer dizer, do jeito que eu falei, aconteceu. Agora, se a igreja crê nisto, amém? Então que a congregação responde amém, editor. Não há uma pessoa no mundo que possa mostrar está aqui, ó, 157, parado na brecha, tradução de Goiânia. Estou te dizendo que se você for na tradução dos Estados Unidos, da Voz de Deus, pode ser outro parágrafo. Só para você saber onde está. Mas que isto possa ser conhecido a igreja aqui e a igreja do futuro. Se Deus impulsiona um homem através de um cano, ele não moverá de maneira alguma até que Deus o tenha mandado. Deus impulsiona através de um cano, e você tem que passar por aquele lugar. E ele não vai mover enquanto Deus não mover ele. Agora, se for através de uma denominação, tem muita coisa o que pensar, mas aqui não tem o que pensar. Deus vai te mover, ele te dirige. Olha, se Deus impulsiona um homem através de um cano, ele não moverá de maneira alguma até que Deus o tenha mandado. Não há nenhuma fé relacionada a isso. Não há nenhuma fé. Agora, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, ele teve que pregar esta fé. Não há nenhuma fé relacionada a isso. É Deus chamando o homem e impulsionando o homem a fazer aquilo, a falar aquilo. Porque assim também o diabo levanta um homem e impulsiona ele para pregar contra. Ou você pensa que os pregadores que estão pregando contra a terceira etapa, contra o novo nome, ou vocês pensam que é Deus que está levantando eles? É o diabo. Não é Deus. Deus levantou Brana. E agora, na terceira etapa de William Branham, ele provou que o novo nome foi revelado nos trovões, e os trovões revelados dentro dos 7 selos. Está tudo provado. Eu queria aproveitar essa hora e lançar um desafio também. Do que eu tenho pregado sobre o Cordeiro sair do trono, o último eleito ter entrado. A era de Laodiceia terminou. O Filho do Homem começou seu ministério. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108. Ao terminar a era de Laodiceia, manifestará o ministério do Filho do Homem. Então, isso é um desafio para vocês. Prova que não está escrito. Mostre que não foi dessa forma. É um desafio, foi William Branham. Não é Franca que diz, não. Franca é muda. Não sou eu. É a palavra, é o que está escrito. Nós só vamos derrotar o inimigo com o que está escrito. Agora, prova-me que não é assim. Prova-me que os selos não foram revelados. Quando nós temos aqui mensagens provando os 7 selos revelados. Prova-me que o 7º não foi aberto. Quando o próprio William Branham era o 7º selo. Não foi aberto para você. Para o que não vê, para o que não crê. Não foi aberto. Mas prova-me. É um desafio. Prova-me que Deus é 2. Não te envergonhes de ter uma doutrina dessa dentro da mensagem, de que o Pai é um, o Filho é outro, quando o Filho revelou o Pai, diz o profeta. Se você quer falar de mortal, isso é diferente. Era o corpo, simplesmente o corpo mortal. Mas aquele corpo não era o corpo do Filho, era o corpo do Pai. O Filho estava aqui mostrando o corpo do Pai, que o Pai é Espírito. Mas ele tinha um corpo, e esse corpo era do Filho. Não são 2 pessoas, nem 3, é um só. Isto não é a unicidade, também não. Isso daqui é Deus Espírito num corpo de carne. Por isso Deus não é como o seu dedo, não. Ele é Espírito e ele está num corpo de carne. Agora eles pensam que o irmão Branham estava falando que Deus não é como o seu dedo, assim sendo um só.
Ele não é como o seu dedo, o dedo tem divisões. Ele não é como o seu dedo, é o Pai no Filho. É o Pai que é Espírito no Filho. Se você quer ver o Pai, olha no Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. É um desafio. Branham não pregou essas mensagens. De que tem um Pai maior e um Filho menor no céu. Na revelação, que se você vai ver aqui na terra, o Filho era subjugado à vontade do Pai, porque o Filho é o corpo, é a carne. E o irmão Branham mostrou isso tão claro em perguntas e respostas sobre os selos. Ele mostrou que quando você é batizado com o Espírito Santo, é da mesma forma, quando Deus vem em carne. E aí Deus está num corpo. E se você vê que Deus é um, olha em Branham, Deus é um. Deus não é dois, Deus não é como o seu dedo, não. Branham está dizendo, Deus não é como o seu dedo. Mas ele não podia dizer, Deus é como eu. Deus é um homem. Vamos ver se eu vou dar conta de mais alguma coisa aqui para vocês. Mas eu acho daqui tão importante que as pessoas precisam disso. É Deus te impulsionando a isso, a algo. Deus impulsiona, é um homem só, não tem mais ninguém com ele. E Deus impulsionando, era um homem só, era Branham. E as pessoas estudadas se opondo a William Branham. Os pensamentos das pessoas estudadas, formadas, dos teólogos ao lado do irmão Branham, nunca concordou com o irmão Branham. O irmão Branham mostrou isso daí. Eles não concordavam, no pensamento eles não concordavam. Tinha que ser subjugada a mensagem de William Branham. Mas até hoje estão lutando contra. Eles têm que saber, Deus está desafiando a todos eles, novamente. É Deus desafiando, é Deus te impulsionando a algo. Isto eleva o ministério a um lugar onde não há ninguém que possa dizer uma só palavra contra ele. Agora, quantos falaram de Branham? Quantos falaram do ministério de irmão Branham? Mas o irmão Branham está dizendo que não pode, quando Deus faz você passar por um ministério, como ele te impulsiona através de um cano, ele diz, ninguém depois pode falar desse ministério. Esse é o ministério da revelação que Deus deu ao seu profeta. Ninguém ousa falar contra isso. Para falar tem que ser bem mal. E você vai encontrar gente dentro da mensagem. Mas que eles têm que sofrer esse desafio, tem. Por isso eles têm que dizer aos seus membros, não escuta esses CDs. É mais fácil ele dizer, escuta os Trapalhões, mas não escuta o Osmar. Se você perguntar para eles, mas e os Trapalhões? Ah, não, claro, não tem problema, você pode escutar. Mas o Osmar não escuta, não. Certo? Sempre assim. É por quê? É porque se você escutar os Trapalhões, você fica atrapalhado que nem eles estão também. Mas se você escutar os CDs, você vai ter luz do assunto. Porque a questão não somos nós. Deus tem que usar alguém. Seja você também. Entra nessa fileira. Seja você. Talvez você pense, você quer ser o único? Não, eles disseram para Moisés. Leia Êxodo para você ver. Eles disseram para Moisés, você quer ser o único? Toda a congregação é santa. Aí Deus falou para Moisés, diga para eles vir aí, que eu vou mostrar para eles a quem é que eu tenho escolhido. Fala para eles vir na porta da congregação. E a hora que chegaram, Moisés falou para eles, se vocês morreram de uma morte que ninguém nunca morreu, então vocês vão ver quem é que Deus tem escolhido. Deus não usa morte que os outros acostumaram a morrer, não. Ele matou com morte nova. É morte nova para esse povo, morte nova. Abriu a terra, diz que a terra abriu a boca e engoliu eles. Agora, senhor Datã, Abirão e Coré, quem é que era o certo? Eles vão lá para o inferno e dizem, mas Moisés era certo, nós fomos para o inferno, hein? Moisés era certo. Mas na hora ali, eles estavam opondo ao ministério de Moisés. Na hora aqui, eles estão opondo ao ministério de Branham. Foi William Branham que disse que Jesus Cristo tem um novo nome. E não hoje. William Branham disse que ele já subiu com um novo nome há 2000 anos atrás. Ele vinha descendo agora com um novo nome para mostrar para o seu povo, nesta encarnação, no entardecer, qual era o seu nome.
aqui no entardecer, porque o seu nome que apareceu para os judeus era Yeshua, era Jesus, mas agora entre os gentios era Brana, era um novo nome. Amém. Eu desafio vocês, na própria mensagem do profeta, e quando o profeta diz que o tempo tinha que acabar para o selo ser revelado, muitas vezes depois perguntar para o irmão Brana, o tempo acabou, diz, você deve ter tirado isso lá dos selos, mas ele não explicou, porque ele não podia explicar. Deus disse para ele, não diga para ninguém, não diga para ninguém. Aí ele não explicou, aí as pessoas ficam, então o tempo não acabou. Aí aqui os 150 com a atração sobre a montanha, ele falando daquele dia que a ciência estava tirando foto lá do monte Lemon, olhando para o monte pôr do sol, tirando foto, e não viram quando estávamos flutuando no ar. Agora ele diz aqui, para que foi que aquilo aconteceu? Ele diz assim, lá atrás no Monte Lemon, as suas grandes máquinas fotográficas não viram isso se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. Está aqui, é isso que desafia. O que desafia é a mensagem que me desafia, é a mensagem que desafia o ministério do Brasil, é a mensagem que desafia o ministério do Canadá, da América, do Japão, da África. É o ministério de William Branham, a sua mensagem que está desafiando. Quando você diz, foi revelado 6 selos, olha, ele tem os 150, união invisível da noiva, e outros parágrafos, 246, 207, união invisível da noiva, onde Mombrana diz que os 7 selos não podia ser revelado dentro de uma denominação. É por isso que nós não soubemos de 7 selos, de 7 trovões de novo nome, quando estávamos dentro da denominação da primeira e segunda etapa no Brasil, até por volta do ano 2000. E aí começamos a ficar sabendo o que eram os trovões, o que aconteceu para o selo ser revelado, que nós não sabíamos também, que a intercessão tinha que acabar, que o cordeiro tinha que sair do trono, converter em leão, não sabíamos, mas Deus precisa de alguém, e você creu. Amém? O que manda é que você creu. Eu não posso ir mais avante, eu sei que tem muita coisa boa, mas meu tempo já está limitado. Deixa eu ver se... igreja, se esta fita for para fora, não pode vocês verem, ministros do Evangelho, onde você está vivendo, não pode ver você a hora em que estamos vivendo, Deus mostrando a si mesmo. Quando vocês não creem, eu te desafio a ver Deus encarnado em William Branham. É um desafio. Não pode ver vocês a hora em que estamos vivendo, Deus mostrando a si mesmo, assentado de um lado. Veja, Ele tomou aquele véu do templo e o rasgou em pedaços, para que eles pudessem ver a Deus de um modo claro, e eles estavam muito cegos para ver aquilo. E Ele tem feito a mesma coisa hoje, colocando a sua palavra bem em frente, o que Ele prometeu, cada promessa da palavra bem diante de nós, em visão clara. Você sabe o que a igreja gentílica faz? A mesma coisa que a igreja judeia fez, ou judia fez. Amém, amém. Olha, várias coisas que a gente toma aqui do irmão Branham, falando desta manifestação nesse dia em que vivemos, tudo aberto. Quem era aquele homem? 119, o desvelar de Deus. Eu li o 125, agora 119. Quem era aquele homem? Por que o véu rasgou? Recorde, era a morte entrar ali, ninguém podia ver aquilo. Moisés o viu em uma forma, aquilo foi a volta rápida às costas de um homem. Bem aqui está isto, uma costa sangrenta, quer dizer, da costa de um homem passou para uma costa sangrenta. O mesmo homem. Gente, como é que esse povo de duas pessoas aí, crendo no irmão Livai, dizendo que o filho é um, o pai é outro. Olha aqui, as costas sangrentas eram do filho, mas eram as costas de Deus. A Bíblia e o profeta diz o mesmo homem. O que era aquilo? Deus queria lhes mostrar o lugar de misericórdia, que não estava mais atrás do véu, e estava no Calvário. E Deus quer mostrar para você o lugar de misericórdia, que não está mais no trono, está aqui.
Estava em Brana. Agora Deus quer mostrar para você, depois que Brana partiu, que o lugar de misericórdia não está mais no homem Brana, está na mensagem, na revelação. Deus queria lhes mostrar o lugar de misericórdia. Deus queria mostrar quem era Ele. Você ficou sabendo que Deus era um homem, mas agora entre os gentios, Deus queria mostrar para você quem era Ele. Ele era Brana. Então, o véu no templo, pela mesma mão de Deus, lá de cima, foi rasgado de cima para baixo e mostrou a Deus em uma visão clara. Era Jesus Cristo dependurado na cruz, o lugar de misericórdia. Isso era contrário ao que o sacerdote pregava. O lugar de misericórdia estava além do véu, atrás do véu, mas agora o lugar de misericórdia era o Calvário, era Cristo pendurado na cruz. O lugar de misericórdia, o que era aquilo? As pessoas eram muito cegas para ver aquilo. Agora isto repetiu outra vez. Eu te desafio a crer nisto e aceitar a encarnação de Deus em William Brana. Por isso o novo nome é Brana. O que eu prego, eu provo para você. É William Brana que está dizendo. Aconteceu com Jesus e agora repetiu outra vez. Lá eram os mistérios atrás do véu. Ninguém sabia, ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote. Jesus veio, morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo, todo mundo pôde entrar. Aqui no Apocalipse, 7 trovões era o véu. Ninguém conhecia, novo nome era o véu. Ninguém conhecia, aí Deus vem e rasga o véu. De alto a baixo outra vez, não foi a mão do homem que abriu os mistérios, não, Deus desceu do céu e abriu os mistérios. Ele veio numa nuvem e abriu os mistérios para nós. Será que isto será o suficiente para o eleito? Para o crítico eu sei que não, mas para o eleito é o suficiente. Pai Celestial, ajuda esta igreja, o seu povo, que possa ver os mistérios todos desvendados, porque o Senhor tinha um véu aqui na terra, chamava Brana, e dentro daquele véu estavam os 7 selos, 7 trovões, o novo nome, estava a terceira puxada, a visão da tenda, estava tudo ali. Aquele homem era o mistério, porque o ministério do 7º anjo é o mistério de toda a Bíblia, e nós vemos esse mistério revelado através das pregações. Obrigado por isto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O dia já chegou pro verão raiar, os frutos se renovam e Jesus veio buscar. Já chegou o fim e o trovão soou, os selos se abriram e a esposa despertou. A mensagem da figueira sempre adverte quando as folhas se brotam, se da porta estamos perto e das chuvas do Senhor já estamos encobertos. O dia já chegou pro verão raiar, os frutos se renovam e Jesus veio buscar. Olhe para o campo, o renovo aí está, e os eleitos do Senhor cada vez reflete mais. Na luz do entardecer encontramos nossa paz. O dia já chegou pro verão raiar, os frutos se renovam e Jesus veio buscar. Louvai o nosso Deus, Ele é justo e bom, cumpriu suas promessas, sua esposa está em festa, aguardando o arrebatamento, pois é isto que nos resta. O dia já chegou pro verão raiar, os frutos se renovam e
Jesus veio buscar. Já chegou o fim e o trovão soou, os selos se abriram e a esposa despertou. Os selos se abriram